Você sabia que na Turquia, muita coisa que a gente paga caro em outros países pode sair de graça? Eu vou te explicar como, mas isso é só o começo. Imagina um país com as mulheres consideradas as mais bonitas do mundo, um lugar histórico que é um berço da humanidade, onde você pode experimentar uma culinária incrível, passear por paisagens que parecem um sonho e ainda ser recebido por um povo muito amigável. Hoje, nós vamos explorar um dos lados mais fascinantes de um dos países mais incríveis da Ásia, a Turquia. Desde as tradições até curiosidades que você nem imagina. Fica comigo até o final, porque tem muita coisa interessante aqui que você vai descobrir e que vai fazer você querer visitar esse lugar. Meu nome é Simon, esse aqui é o Rota Asiática e bora pro vídeo. Chegando na Turquia, a primeira coisa que você vai perceber é aquele calor humano. Sabe aquela sensação de ser bem recebido, de que todo mundo parece amigo? Pois é, aqui você vai sentir isso desde o começo, desde que você pisa no aeroporto. E o mais interessante é que em muitas situações você vai se surpreender com a generosidade das pessoas. A Turquia é um país que conecta dois continentes, a Europa e a Ásia. E por conta disso, eles têm uma mistura muito grande de culturas, de religiões e até mesmo de história que já cruzam séculos. Nesse país vivem mais de 80 milhões de pessoas, e o país é muito famoso por sua diversidade cultural, por paisagens que são muito deslumbrantes e, claro, por sua gastronomia muito única. E esse país já existe há muito tempo, e coloca tempo nisso. É tanto que o Istambul, que é a cidade mais famosa do país, já foi a capital de 3 dos maiores impérios da história: o Império Romano, o Império Bizantino e o Império Otomano. Ou seja, a Turquia é meio que o berço da humanidade. Mulheres turcas. Uma curiosidade muito legal é que a mulher mais bonita do mundo, em 2023, foi uma modelo turca com esse nome aí que você tá vendo na tela, que eu não sei pronunciar, infelizmente. Isso é muito curioso, porque as mulheres turcas são consideradas as mais bonitas do Oriente Médio e talvez do mundo. E não é à toa. A beleza delas é frequentemente elogiada, e você vai perceber que a diversidade de estilos e traços é muito grande. Você tem mulheres de cabelo longo, curto, ruiva, morena, loira e por aí vai. É uma verdadeira vitrine de estilos e de elegância. Além disso, essa questão da beleza não está só na aparência física, mas também na confiança que elas transmitem. As mulheres turcas geralmente são muito seguras de si, e isso se reflete no jeito que elas se vestem, no jeito que elas se comportam, e esse charme faz com que muitas delas se destaquem na moda e na indústria do entretenimento. Mas e no dia a dia, como que é a vida dessas mulheres? Uma coisa muito curiosa que você vai perceber é que as mulheres da Turquia usam esse negócio aí para cobrir o rosto e às vezes o corpo inteiro, chamado de hijab. Mas isso não significa que elas estão presas em casa ou vivendo uma vida sem nenhuma decisão. Quer dizer, é claro que isso acontece, isso pode acontecer, mas não é uma regra. Na verdade, muitas mulheres turcas conseguem misturar esse aspecto de tradição com a vida moderna de um jeito bem interessante. Você vai ver que muitas delas utilizam o hijab com muito orgulho e outras optam por estilos mais ocidentais, e isso é uma coisa relativamente normal. Em cidades como Istambul, por exemplo, é comum você ver mulheres que estão super bem vestidas e ao mesmo tempo usam o hijab, equilibrando a tradição com um toquezinho de modernidade. Mas diferente de alguns países mais restritos do Oriente Médio, na Turquia as mulheres não são um estereótipo, elas têm sim alguma voz, elas têm opiniões e aos poucos estão conquistando seu espaço. Nas grandes cidades do país, as mulheres turcas estão ganhando força em várias áreas, como a educação, negócios e até mesmo na política. Tem mulheres se formando nas melhores universidades, ocupando cargos de liderança e se destacando em setores como tecnologia ou até mesmo empreendedorismo. Isso é bem interessante.
E para você que tá vendo esse vídeo agora e tá meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, o que você precisa é aprender inglês. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sabem inglês ganham até 83% mais só por saber o idioma. E deixa eu te contar um segredo: menos de 2% dos brasileiros sabe falar inglês de verdade, com confiança. Você está diante de uma oportunidade, de uma virada de chave na sua vida, que é aprender o idioma inglês. Ah, mas é muito difícil, escola de inglês é muito caro. Calma, hoje eu vou te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então nesse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, e lá você vai entender como que você pode começar a aprender inglês ainda hoje, gastando bem menos que uma pizza por mês, tá quase de graça. E conquistar aquela vaga sonhada, aquela promoção no seu trabalho, ou até mesmo para viajar pelo mundo, como os milhares de alunos que já passaram por esse método, com direito a certificado, aulas ao vivo e tudo mais. Então vai nessa página, clica no link da descrição, ou escaneia esse QR Code aqui e garante a sua vaga. O país é um verdadeiro museu a céu aberto quando se trata de história. E o coração de tudo isso está justamente em Istambul, que é uma cidade que já foi o centro do mundo, literalmente. Um exemplo disso é a Hagia Sophia. Eu espero que eu esteja pronunciando isso correto. Imagina só um prédio que já foi uma igreja, depois virou uma mesquita e hoje é um museu. A Hagia Sophia é a representação da história viva da Turquia, com mais de 1000 anos de existência. E o impressionante é que muitos desses prédios não só foram preservados, mas eles continuam influenciando a forma como as pessoas vivem até hoje. Quando você anda por Istambul, você vai passar por construções que passaram por grandes momentos da história da humanidade. É como se as paredes contassem a história dos tempos antigos, e isso torna a Turquia um destino onde o passado e o futuro se conectam. E o melhor de tudo é que você pode ver isso na rua, no dia a dia. Além disso, o povo turco é extremamente hospitaleiro. Imagina só, você tá explorando uma nova cidade, meio perdido, e de repente uma pessoa local ali te oferece um chá, sem querer nada em troca. Eu sei que você vai ter medo de aceitar porque você é brasileiro, mas a gente vai dar outro exemplo aqui. Ou então você entra numa loja só pra dar uma olhada em algum produto e eles te servem um café, alguns doces, como se você já fosse da casa. E isso acontece de verdade. Na Turquia existe um conceito chamado, que traduzido de forma bem simples significa algo como amor pelo hóspede. Essa tradição está muito enraizada na cultura do país há séculos. Então, para eles, receber bem a pessoa é uma obrigação, praticamente. Essa mentalidade, esse jeito de pensar, vem de várias tradições e de uma cultura muito antiga. E até mesmo da própria religião, que é o Islã. O Islã, que é a religião predominante na Turquia, também incentiva o acolhimento de visitantes e o ato de partilhar aquilo que você tem. Então, quando você for convidado para um chá, para um café, ou até mesmo para jantar na casa de alguém, saiba que isso faz parte da filosofia deles. Porque para eles é isso que realmente importa. Você ter uma experiência melhor naquela região. E falando de experiências muito boas, a culinária turca não pode ficar de fora. Porque essa é uma das coisas mais elogiadas pelos viajantes. Um dos pratos mais famosos é o chamado kebab. E é cheio de tempero e tem um sabor defumado e muitos dizem que é de dar água na boca. Existe ainda uma sobremesa chamada de baklava, que é descrita como uma sobremesa feita com camadas finíssimas de massa folhada, recheada com nozes e embebida em um xarope doce que derrete na boca. Isso parece um poema, que seria perfeito para finalizar uma refeição. E claro, a gente não poderia deixar de falar do café turco. Para os turcos, o café não é só uma bebida qualquer, é quase uma experiência, um ritual. Eles servem os cafés em pequenas xícaras e tem toda uma forma de tomar aquele café que vai fazer você se sentir como se estivesse numa cena de filme. Cada prato na Turquia é um reflexo da diversidade cultural do país
e tem influência de várias tradições e várias regiões. Então você vai encontrar muitas opções de comida de todos os tipos. E o melhor de tudo, a Turquia é um destino acessível. Sim, se a gente falar de Istambul, a cidade mais famosa do país e o principal destino, ela é sim uma cidade mais cara, mas não precisa se preocupar. Se você se aventurar e ir um pouco mais para o interior, mas não tanto interior, para cidades como a Capadócia ou Éfeso, os preços caem muito. E você consegue fazer uma viagem incrível sem pesar tanto no seu bolso. As principais praias também têm preços mais altos, mas ainda são bem mais baratos do que de Istambul. E se você pretende viajar para lugares como a Capadócia, se prepare para encontrar uma hospedagem, alimentação e passeios com preços bem mais convidativos. Outras coisas que você precisa saber é que a infraestrutura do país para turismo é muito bem organizada. Você vai encontrar um transporte fácil e opções muito variadas que permitem que você viaje o país inteiro com certa tranquilidade. Desde ônibus até trens e balsas, é super prático você se locomover. Isso significa que você pode se aventurar e visitar ruínas antigas ou simplesmente passear pelas ruas cheias de pessoas. Tudo isso sem muito estresse e sem muita dor de cabeça. E com tantas opções por aí, você vai descobrir que a Turquia é um verdadeiro paraíso e pode sim caber no seu bolso. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que depois desse vídeo você tenha conhecido um pouco mais sobre esse país tão diferente. Essa é a primeira vez que a gente fala aqui sobre a Turquia. E se você quer ver mais países da Ásia aqui no Rota, comenta aí embaixo a sua sugestão de vídeo, o seu tema que você quer ver aqui. Confere os links na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.